Alô! Nossa, eu vou editar isso depois. 3, 2... Alô, você! Tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, seja o horário, qualquer horário que você estiver assistindo. Eu sou o Pedro Fernandes e sim, depois de um grande hiato, estamos de volta aqui com o gigante voltou. Com o O Central campeão Europa. voltou. Se dá uma zica, hein? Central Europa tá de volta aqui. Num formato um pouco diferente, né? Um formato dessa vez gravado, já que a agenda dos nossos participantes está tão difícil, então tentamos encaixar de alguma forma e agora num formato gravado aqui, lançado em estreia no YouTube, mas você que está assistindo depois, já deixa o like, já compartilha, já faz tudo o que for preciso, já faz o triplo C, ajuda a gente demais. Eu sou o Pedro Fernandes, não faço esse programa jamais sozinho. Tem comigo hoje Thiago Becker, Lincoln Cruz, e hoje vamos falar do sorteio das quartas de final da UEFA Champions League. E Thiago Becker, bom dia para você, boa tarde, bom dia, porque a gente tá gravando de dia, né? Até a luz tá refletindo para cá, né? Mas tudo bem, Thiago? E agora a Champions League começa de vez, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro, Lincoln e a quem estiver assistindo o nosso vídeo, a nossa estreia no YouTube aí, voltando depois de um tempo parado. Ainda bem que a gente voltou com esse programa que é o meu xodó aqui na Rádio Web Sport 360, falando da competição que a gente mais League e que não tem como não falar outra coisa, tem uma final antecipada, né? Real Madrid e Manchester City é algo que o Marcelo Becker já falou que eu concordo muito. A gente reclama de não estar na final, mas é legal ter esses jogos antes também para a gente aproveitar um pouco mais. Porque se for para a final é apenas um jogo e ainda tem a questão de ser aquele nervosismo, talvez seja até um jogo ruim. Desse jeito a gente vai ter os jogos antes, com mais tempo e tudo mais. Vamos tentar aproveitar. Praticamente a gente vai falar, né? Eu vou falar muito mais sobre esse sorteio, mas deu algo que a gente não queria por um lado e queria pelo outro. A gente queria jogo grande, vamos ter, mas a gente não queria que já tivesse na final antecipada. Mas sobre isso a gente vai falar muito mais ainda, porque, querendo ou não, são só jogões, né, Pedro? São grandes partidas, grandes confrontos. E agora eu chamo também ele, Lincoln Cruz. Bom dia. Olá, Lincoln Cruz. Não preciso ficar falando bom dia, né? Mas bom dia para você. Promete bastante. A gente tem aí uma final antecipada, como o Thiagão já falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro, Thiago. Pedro e Thiago, bom dia, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está com a gente. Não importa o momento que você vê, o importante é você ver, deixar seu like e se inscrever. Mas é assim, né, cara? A gente tem vários jogos. Eu fiquei surpreso, ao contrário, com os jogos das oitavas de final. Eu esperava um pouco mais de emoção nas partidas, nos confrontos. Embora a gente teve dois confrontos aí que acabaram com um desfecho legal, né? O Inter e Atlético e Porto e Arsenal, mas agora o negócio vai ficar gigantesco, né? Eu vejo os confrontos muito parelhos e a gente vai ter a prova dos 9 com o Real Madrid e City, né? Porque o Real Madrid acabou eliminando o City numa maneira fatídica lá, com aqueles gols do Rodrigo. No ano seguinte, o City... No ano seguinte não, né? 2 anos depois, se eu não me engano, teve um intervalo aí, daí o City pegou o Real de novo, né, o ano passado, e aí o City simplesmente atropelou o Real, e a gente vai ter, e vai ser importante a gente falar, de quem vai decidir em casa, né, e aí o City mais uma vez decidindo em casa, levando sorte no sorteio. Então é a prova dos 9 de Real Madrid e City, mas tem outros confrontos interessantes. Eu acho que PSG e Barcelona vai ser um confronto legal. O Barcelona passou com uma certa facilidade, principalmente no segundo confronto contra o Napoli, e o Paris Saint-Germain, que a gente esperava que tivesse dificuldades contra a Real Sociedad, acabou passeando só, né? Fez uma oitava de final muito tranquila. Então, muita coisa aí pra gente falar dos 4 confrontos. Exatamente, vamos falar dos 4 confrontos, o caminho também das 2 equipes, porque com esse sorteio já foi definido qual que é o destino de cada uma, quem cada uma vai pegar na próxima fase. Na semifinal, né? Os vencedores vão pegar na semifinal. E o caminho até o Wembley está traçado e você vai ver tudo aqui com a gente. Vamos fazer essa grande análise, beleza? Vamos começar aqui com a nossa análise, né,
da Champions League, né? Lembrando que a última vez que a Champions League está nesse formato, pelo menos de sorteio, né? Pelo que foi falado também, a partir do ano que vem, a partir da primeira fase, vai ser uma primeira fase totalmente bizarra. Vamos falar disso rapidinho, né? Vamos passar por esse novo formato da Champions, antes da gente entrar nos confrontos. Acho legal a gente falar. Cara, eu odiei o novo formato da Champions League. Eu preferiria que a Champions League ampliasse para 48 times, vamos supor assim, fizesse grupos de novo, do que você fazer um grande tabelão, um grande campeonato, pontos corridos ali na primeira fase, que vão ter 8 rodadas. São 36 times, eles não vão se enfrentar, porque seriam 35 rodadas para todo mundo. 36 times? Agora buguei, 36, tá certo. E aí a gente vai ter um formato agora de pontos corridos. Eu sei, o Thiagão, que foi feito por causa para dar mais emoção e ter esse confronto dos gigantes. Só, cara, que formato bizonho. E assim, eu espero que a Conmebol não esteja olhando para isso, viu? A gente olha pelo lado bom de foi feito para ter grandes jogos. Não, foi feito para ganhar mais dinheiro, né, Pedro? Essa é a verdade. Consequentemente, a gente vai ter jogos melhores. Assim, eu ainda não tenho uma opinião 100% formada. Eu acho que eu vou esperar acontecer ano que vem para ver como é que fica. Porque sempre a gente muda um pouco de opinião quando realmente acontece a coisa que a gente está imaginando, né? Então, na hora que realmente tiver a competição e ver como é que se desenrola, como é que vai ser feito na prática, aí para ver como é que vai ser melhor. Mas, querendo ou não, por um lado é sempre bom algo novo, mas sempre é difícil a gente mudar do que a gente está acostumado para algo novo, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Mas, de fato, é legal ter times melhores se enfrentando mais vezes e vamos ver se isso vai ser saudável para a competição ou vai acabar ficando muito enrolado. A gente vê isso muito, né, num certo jogo de videogame aí que todos nós jogamos, e quando eles lançam as coisas novas, a gente fica, uou, vai ser bom, mas na prática é horrível. Então, vamos ver se vai ser assim também com a nova Champions League ou se vai ser melhor do que a gente pode imaginar, mas eu ainda estou em cima do muro enquanto dizer que se é uma mudança boa ou ruim, Pedro. Ô Lincoln, como que vai ser o formato, né? São de 32 para 36. Os clubes são divididos em 4 potes com 9 times cada. Os clubes jogam 8 partidas, 4 fora, 4 dentro. Os 8 primeiros avançam diretamente às oitavas. Do 9º colocado ao 24º avança para um playoff. E os times a partir do 25º até o 36º são eliminados da competição, aí vai ter um playoff antes das oitavas, aí as oitavas, quarta, semi e final. Cara, a gente vai ter grandes jogos, né? A chance da gente ter um City e Real Madrid na primeira fase é grande, a gente tem a gente pode ter eu ia falar Chelsea, mas o Chelsea não vai se classificar para a Champions League esse ano, um Liverpool e... sei lá, Liverpool e Milan, a gente pode ter esses grandes jogos já na primeira fase. Mas não banaliza também, né? Porque agora a gente vai falar do sorteio das quartas, e agora a gente tá falando, a Champions começou, grandes jogos, grandes equipes, só que a gente pode ter esses mesmos jogos a partir do ano que vem e direto os mesmos jogos acontecerem, né? Então, eu vou na linha assim, mais ou menos do que o Thiago falou, também não tenho uma opinião formada sobre se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu tenho pontos que, na minha visão, podem ser bons e pontos que podem ser ruins. Para mim, a criação dessa nova Champions League vai muito de encontro à UEFA tentar botar panos quentes na Superliga, né? E aí... e na criação do novo Mundial de Clubes também, né? Exato. Então, tipo assim... Exato. Então, tipo assim, vamos reinventar aqui, né? Lembrando que a última vez que a UEFA Champions League mudou seu formato foi na temporada 2003-2004. Essa foi o primeiro formato que teve, se eu não me engano, oitavas, porque antes era o seguinte, jogava-se os grupos, como é hoje, depois, quem se classificava fazia outra fase de grupos, e aí desses grupos saíam a semifinal e a final, ou as quartas de final, semifinal e final. Era algo assim. E aí, a partir de 2003, 2004, mudou para os grupos, e aí já logo depois fase de mata-matas. Agora, a gente tem uma fase de pontos corridos. Eu acho que... o que eu acho legal dessa fase é que é o seguinte, é uma UEFA que sai do campo conservador dela ali
e do futebol, porque o futebol, para mim, é o esporte mais conservador que tem. Foi o último esporte a botar tecnologia para decisão dos lances, é o último esporte sempre a fazer tudo. E é mais uma vez o último esporte a pensar na globalização que aconteceu. Então é meio que fazer uma NBA do futebol. Então você tem jogos interessantes praticamente o tempo inteiro, e aí depois você tem os playoffs, que no caso a gente vai ter uma fase de playoffs e uma fase de mata-mata, mas no caso é o play-in e o playoff da NBA. Então, por esse lado, cara, eu vejo que pode ser algo interessante, porque, por exemplo, a gente tem sempre, durante a temporada, que nem a gente vai ter hoje, Lakers e Warriors. Então, pelo menos 2 vezes antes de um playoff. Pode ser que no playoff tenha também. Mas nunca perde o encanto, porque sempre são jogos interessantes. Agora, tem que ver o que esses jogos vão entregar. O que essas equipes vão entregar. Porque eu vejo, por exemplo, umas oitavas de final meio que sem interesse algum de muita gente, cara. Muita gente, porque os jogos não foram interessantes. Você pega ali o City e Copenhague, não foi interessante. O jogo de Real Madrid e Leipzig não foi tão interessante assim. Então, assim, eu acho que eles estão tentando fazer a motivação das pessoas novamente de, vamos ver isso aí que eu hoje vejo apenas o El Clássico na La Liga e um Liverpool e aí alguns confrontos da Premier League. Não vou resumir só a Manchester City e Liverpool. Tem alguns outros confrontos que as pessoas, querem ver o mundo, caramba, vai jogaço e tal. Mas eu acho que a UEFA está pensando nesse ponto, na globalização, e aí, nesse caso, eu vejo uma coisa interessante. Agora, tem que ver o que essas equipes vão entregar. Tem a questão de um calendário gigante, e a UEFA vai inchar mais ainda esse calendário, então não sei se as equipes vão botar desde sempre força máxima na Champions League, enfim... esses pontos de interrogação que ainda criam um certo desconforto da gente achar se vai ser bom ou vai ser ruim essa nova UEFA Champions League. E Pedro, completando o que o Lincoln falou, o que mostra, já dá para ter um exemplo só do nosso começo de programa. Você começou falando, agora sim a Champions League vai ficar interessante. Isso mostra que o começo dela, poucos jogos são interessantes, como o Lincoln falou, até um Real Madrid e Leipzig, que a gente... Se imaginar que o Leipzig é uma equipe que ataca, o Real Madrid é a equipe que muita gente gosta mais de assistir. Não foi um jogo, para não dizer horrível, foi ruim. Não gostei de ver o jogo, ainda mais que o Leipzig estava perdendo muito gol e tudo mais. Então acaba que só a partir de agora a gente vai ter realmente jogos de muito interesse. Então, se for feito, e muito o que o Lincoln falou, vamos ver o que as equipes vão querer já na primeira fase, né? Se elas vão deixar de lado para focar nos seus campeonatos, acho que isso pode acontecer com os ingleses, porque a Premier League, às vezes, para alguns lá vale mais do que a própria Champions League. Eu acho que se fosse para escolher o Arsenal essa temporada, escolher um dos títulos, eu não duvido de eles escolherem a própria Premier League, de tão importante que mesmo eles não tendo uma Champions League ainda, mas enfim, isso é outro assunto. Então, acaba que, vamos ver qual vai ser o interesse deles. Se eles tiverem interesse, tem tudo para ser uma grande competição. E a gente vê que tem o El Clássico e alguns ingleses, mas, vai jogar um Inter e Juventus. Poucas pessoas se importam hoje em dia, infelizmente. Vai jogar um Bayern de Munique e Borussia. É um bom jogo, mas nada mais que isso. Então, acaba que precisa ter esse Bayern de Munique e Real Madrid, esse Bayern de Munique e Liverpool, alguma coisa assim, para daí chamar a atenção de quem não só... A gente que acompanha o dia a dia, a gente gosta de ver um Bolonha e Atalanta, entendeu? Porque a gente é viciado nisso. Mas quem é aquele que vê mais casualmente a partida de futebol, eles querem um jogo desse tamanho. Então, se tiver mais vezes isso, pode ser que tragam mais gente ainda para assistir o esporte, que mesmo sendo o mais popular do mundo, cada vez vai perdendo um pouquinho mais. Vamos ver. A minha questão vai ser muito do calendário também, né? Vai lembrar que, por exemplo, aí vão ter que se adaptar, né? Porque a Inglaterra, eu adoro a ideia das Copas da Inglaterra, só que, pelo amor de Deus, gente, tem Premier League, tem Copa da Inglaterra, tem Copa da Liga Inglesa. Eles vão ter que rever isso também, porque já tá ficando bem para trás essa situação. Vamos seguindo aqui. Vamos falar aqui das quartas de final. Deixa eu falar. Não vou fazer isso não. Segue aqui, o Thiagão vai ter que dar uma caída, daqui a pouco ele volta com normal, volta ali do contexto Thiago Becker de cedo ali.
Thiago Becker de torcer, né? Sempre acaba voltando em algum momento. Aí pode ser que caia de novo, né? Vamos começar falando aqui dos sorteios. Eu vou colocar aqui na tela até... Depois a gente vai voltar nessa... Opa, eu apertei no lugar errado, né, o animal? Agora foi. Depois a gente vai voltar nessa tela no final do vídeo para a gente poder falar da questão do restante do chaveamento. Mas só para vocês entenderem, a gente tem aqui Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Arsenal e Bayern de Munique. Eu estou mostrando essa tela primeiro para vocês entenderem quais são os confrontos e qual é o chaveamento final. Mas eu vou pedir para os colegas que segurarem, porque a gente volta para falar do chaveamento até a final no término do nosso vídeo, beleza? Vamos falar jogo por jogo, começando... De novo, cliquei no lugar errado, boa. Começando aqui com Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. E a gente tem um confronto entre duas equipes que É que assim, o sorteio favoreceu, mas que talvez tivesse pego uma equipe um pouco mais... É que o Atlético de Madrid pegou uma equipe mais consistente, né? Mas o Borussia Dortmund tivesse pego uma equipe mais pesada, talvez não chegaria nessa fase. E a gente tem o Atlético de Madrid que venceu nos pênaltis a equipe da Inter de Milão. O Borussia Dortmund passou pelo PSV nas oitavas de final. O Borussia não teve tanta dificuldade, mas o Atlético, né, o Lincoln, foi meio complicado ali para o Atlético, mas que mostrou pelo menos casca e que não é um time que vai se defender o tempo todo, né? Olha, só antes falar do sorteio, bem breve, para mim o sorteio foi perfeito para a UEFA, assim, é o sorteio dos sonhos da UEFA, porque todos os confrontos são equilibrados, todos. O Borussia não faz uma temporada boa. Cara, pode oscilar bastante no alemão. Agora, na Champions League, surpreendeu demais, passando no grupo da morte. Fez um jogo, fez uma eliminatória assim, excelente contra o PSV, que todo mundo esperava que passasse o PSV, e passou o Borussia. E o Atlético de Madrid não é mais aquele time do começo da temporada. Então é um confronto super equilibrado, na minha visão. O Atlético não resolve em casa, o primeiro jogo é no Vicente Caldeirão, olha. No Wanda Metropolitano. O Alfer falou tanto do Vicente Caldeirão nesse jogo do Atlético contra a Inter que eu tô com o Vicente Caldeirão na cabeça. No Wanda Metropolitano, então joga a segunda lá no Signal Iduna Park. Então, assim, se eu tivesse que apostar, tá aqui um dinheiro, faça sua bet. Eu ainda apostaria no Atlético de Madrid, porque eu acho mais time, eu acho que o Griezmann faz uma temporada excelente, eu acho que uma das melhores temporadas do Griezmann. É um time muito consistente. Isso. É uma das temporadas mais consistentes dele. O Depay é um jogador que eu não entendo, às vezes, como é que o Depay é reserva do Atlético de Madrid. O Morata, eu acho ele um jogador interessante, mas para momentos específicos do jogo, não para entrar jogando. Ele falta entender o posicionamento, né? Porque a quantidade de impedimentos que ele sofre por partida é impressionante. É isso. E então, assim, mas em termos de peça, tem um baita goleiro que embora o goleiro do Kobel, né, do Borussia também é muito bom, mas o Oblak, para mim, é acima ainda. Então, em termos de peça, eu acho que o Atlético de Madrid tem mais peças. Agora, em termos de bola, eu vejo uma parte da temporada muito equilibrada entre essas duas equipes. Se eu tivesse que apostar, ainda apostaria no Atlético, mas assim... 51-49 para o Atlético, eu vejo, mesmo sendo o Borussia, a temporada que o Borussia faz. E o Borussia, Thiago, não tá bem na Bundesliga, né? No campeonato alemão, não tá disputando ali. Também ninguém tá disputando com o Bayer Leverkusen, né? Vamos deixar claro. Mas não tá disputando ali as primeiras colocações. Só que eu quero destacar do Borussia, o renascimento do Sancho, né? O Sancho voltou, tá jogando bem. Tá bem demais voltou bem pro Borussia. E é um tapa na cara, um tapa na careca ali do Ten Hag, né? Que escantear o cara, mas ele tá jogando bem. E o Borussia tem peças interessantes, né? Não, e exatamente, né? Do Sancho, falando rapidinho, mostra que muitas vezes um ambiente em que você é acolhido para muitos jogadores faz a diferença, né? Porque no Manchester United, desde que ele chegou, mesmo depois de ele fazer temporadas absurdas com a camisa do Borussia Dortmund, ele volta para a Inglaterra, que ele é da base do City, ele volta para Manchester.
mas não consegue encaixar muito o que está acontecendo com o Antony, né, lá no Manchester United agora. Talvez se o Antony volte para o próprio Ajax ou para outro clube, talvez volte o espírito de futebol dele e dê certo de novo. Às vezes precisa dar espaço atrás para depois dar 2 passos à frente. É isso que está acontecendo constante. O futebol ele tem só 23 anos também, então é muito novo, tem muito tempo para recuperar o futebol. E sobre o confronto, cara, a eliminatória do Atlético de Madrid contra a Inter de Milão não foi que a Inter decepcionou, né, porque a Inter é favorita e tudo mais, foi porque o Atlético se superou para jogar contra a Inter, jogou muita bola, principalmente no jogo de volta. O clima que estava no Wanda Metropolitano era um absurdo. Acho que foi o jogo mais emocionante das oitavas de final, também não foi muito difícil, né, porque o resto não foi tão emocionante assim, mas esse jogo foi muito da hora de assistir. Eu tava torcendo muito pra Inter, porque eu odeio o Atlético de Madrid depois de tudo que aconteceu com o Vinícius Júnior. Eu também torci pra Inter, viu? Vou torcer pro Borussia agora também. Mas eu gosto muito do Depay há um bom tempo já e do Griezmann, então gostei do gol dele e tudo mais, do Depay, mas não queria que o Atlético passasse, mas isso não é clubismo, por causa do Real Madrid. Eu vi porque eu achei que era que tu tava... Não é por causa dos casos de racismo mesmo, que já tá... não, foi ridículo. Mas, enfim, jogaram muita bola e tem um treinador absurdo. O Simeone é muito diferente. Ele fez com o Atlético de Madrid algo que poucas pessoas talvez conseguiriam. Ele mudou a história do Atlético. Então, talvez ele é um dos maiores ídolos da história do Atlético sendo um treinador. E a torcida tem que valorizar muito. Não sei se ele já vai sair já ou não. Mas falando do confronto agora, é muito o que o Lincoln falou. Apesar do Atlético ser o melhor time, o Borussia na Champions tá fazendo o que precisa. Passou em primeiro lugar numa fase de grupos muito difícil, pegou um PSV que vem fazendo uma temporada absurda, mesmo que seja no holandês, mas tá fazendo uma temporada absurda, e passou, não vou dizer fácil, mas não foi um jogo tão complicado assim, então acaba que toma forças, e ainda vai decidir lá com a Muralha Amarela, porque lá o Bayern de Munique não sente nada lá, mas quando vai outro time é difícil de jogar contra o Borussia Dortmund, vai ser muito equilibrado, e tem o fato de que para o Atlético de Madrid foi o melhor resultado possível, né? Recebeu o Borussia Dortmund. E para o Borussia Dortmund talvez tenha sido o melhor adversário possível, porque pelo menos olhando por cima são os dois times mais fracos dessa quarta de final, né? Não estou dizendo que nenhum deles que são horríveis, não. Mas vendo os outros, o Atlético seria pior pegar um PSG, seria pior pegar um Barcelona, seria pior pegar um Arsenal. Então, o Borussia... Um Real Madrid, um City, né? Qualquer um. Pois aí não precisa nem falar. Mas pro Borussia também. Então, acaba que os dois pegaram o melhor sorteio possível para si. Então, é muito equilibrado e a gente vai... Equilibrado vai ser a palavra que a gente vai falar, acho que para todos os confrontos, até o último que a gente vai falar hoje, Pedro. Só destacar aqui o PSV ainda está invicto na Eredivisie. Ainda Sim, tem... Perdeu na Copa. Isso, 69 pontos, 22 vitórias, 3 empates e uma derrota, 80 gols marcados, mas não foi páreo perante a equipe do só para não ficar no muro, que o Lincoln falou 51-49, eu vou de 55% para o Atlético de Madrid e 45% para o Borussia. Também é mais ou menos o mesmo caminho analisando esses jogos. Só para a gente fechar esse confronto, falando um pouquinho ainda das oitavas, dá para falar que o Atlético foi zebra, né, o Lincoln, porque eu esperava que fosse a Inter passar, conseguiu ali levar para os pênaltis. Detalhe, né? Faziam 8 anos que não havia disputa de pênalti na Champions League, né? 2 dias seguidos. E teve 2 dias seguidos. Fazia 8 anos. A última disputa de pênalti tinha envolvido o Atlético de Madrid, mas foi a final da Champions League, que foi lá no San Siro, se eu não estiver enganado, foi o Real Madrid Atlético de Madrid. Uma disputa de pênalti que o Oblak não pulava para nenhum canto para defender. O Oblak ficou parado praticamente todas as cobranças daquele jogo. Parece que aprendeu, né? Porque defendeu agora. Mas levou para os pênaltis. Pegou o vídeo do Muralha. Não, o Muralha pelo menos pulava só para o canto direito, né? Mas dá para falar que foi uma zebra o Atlético de Madrid passar, não foi? Assim, se a gente olhar a temporada das duas equipes, sim, né? Mas o jogo, assim, eu acho que o jogo no San Siro foi um jogo bem abaixo, né? Até o Thiago fez comigo esse jogo, até o gol do Arnautovic e tal. No jogo de volta a gente até pegou no pé do Thiago, mas o Arnautovic estava machucado. Mas o Atlético não foi bem. No jogo do Wanda Metropolitano,
a Inter começou controlando o jogo, começou até melhor na proposta dela. E o Atlético me parecia assim, até meio nervoso em algum determinado tempo, só que, entre aspas, deu sorte de, assim que a Inter fez o gol do 1-0, o Atlético foi lá e empatou 1-1. Aí o segundo tempo é aquela coisa, né? Ataque contra a defesa, o Atlético precisando fazer gol, não é um time que sabe jogar tanto ofensivamente, né? Quando tem uma equipe com a, né, totalmente fechada, e foi isso que a Inter fez no segundo tempo. Então, a entrada do Depay deu outros ares para o Atlético de Madrid, e aí o Atlético conseguiu levar para os pênaltis. Então, pensando no que a Inter fez nos dois confrontos, que não foi muita coisa, mas eu acho que até foi um pouquinho melhor que o Atlético, e a temporada que a Inter faz, aí a gente pode falar que o Atlético foi uma zebra sim, e eu tô contigo. Vamos ver, agora ele entra como o grande favorito contra o Borussia, né? Por mais que eu botei ali uma vantagem mais curta, mas é o favorito. Agora a gente vai ter que ver se esse Atlético vai mostrar força como foi de outros anos, né? Enfim, pegou o melhor sorteio para ele, como o próprio Thiago falou, o Borussia também, mas a zebra que era contra a Inter, hoje não é. Hoje o Atlético é a principal equipe desse confronto, mas vai ter que jogar bola para mostrar isso. Exatamente, esse jogo acontece a ida no dia 10 do 4 às 5 da tarde no Wanda Metropolitano, e a volta acontece no dia 16, uma semana depois, 5 da tarde, numa terça-feira já, no Signal Iduna Park. O estádio do Borussia Dortmund vai enfrentar a Muralha Amarela. Vamos seguindo aqui, agora a gente tem um confronto que eu acho que é um dos mais interessantes e nos remete a um momento épico da Champions League. Acho que é o momento mais épico que a gente já viu na história da Champions League, não sei vocês, mas pelo menos foi, que é aquele maravilhoso 6-1, 4-0 na ida para o PSG, um 6-1 na volta. Claro, o Suárez ali deu o juiz caiu na do Suárez nos lances ali do pênalti, caiu, mas o importante é que aconteceu o confronto PSG. Não, mas qualquer roubo contra o PSG é de menos, né? Porque ninguém se importa com o Paris Saint-Germain. Olha o alfinetado. Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam. Dessa vez, diferente daquele ano, o PSG, o Thiagão, tem uma criatura que desequilibra o confronto, né? Criatura que eu tô falando, uma pessoa, um craque que desequilibra o confronto mais do que o Cavani naquele momento, né? A gente vai ter Kylian Mbappé, né? Que eu acho que pode ser o grande diferencial da equipe do PSG, né? E é ele que faz eu achar o confronto equilibrado. Se não fosse o Mbappé no lado do PSG, eu colocaria o Barcelona como bem favorito nesse confronto. Mas tendo o Mbappé, cara, eu vou falar bem a verdade, eu tô no 50-50. Acho a equipe do Barcelona melhor, acho que tem melhores jogadores, melhor técnico, eu acho que não, né? Porque o Luiz Henrique eu acho que ainda é acima do Xavi. Acho não, né? Tenho certeza que é acima do Xavi como técnico, mas talvez a equipe do Barcelona seja mais pronta, né? E aí, estranho falar isso, se o Barcelona ser mais pronto que alguém hoje em dia. Mas o Mbappé é muito, muito diferente. É um cara que, como você falou, quando tem um jogo grande, ele sempre coloca a moral para ele, a bola embaixo do braço e resolve. É difícil, eu não consigo lembrar, obviamente aconteceu, mas são poucos jogos na carreira dele, ainda curto, que ele tem 25 anos, que ele não decidiu de verdade, em que ele precisava dele, né? Se tivesse outro, tudo bem, se tivesse o Messi, o Neymar e tal, mas até tendo esses dois, ele ainda, a maioria das vezes que ele decidia era ele. Então, cara, ele é muito, né, épico, como a gente gosta de falar, aquela palavra que não pode ficar repetindo muitas vezes, e é ele que faz esse confronto ser tão equilibrado. O fato é que o PSG passou facilmente pela Real Sociedad, mérito deles também, obviamente, e um pouco de demérito da Real Sociedad também, que faltou futebol, e o Barcelona passou por um Napoli que foi até difícil o primeiro jogo, o segundo não foi tão complicado assim, mas por mérito do Barcelona. De técnico entre os o Napoli tá com uma temporada, apesar de ter dado uma melhoradinha agora com a chegada do novo técnico, agora me fugiu o nome, mas deu uma melhoradinha, ainda é uma temporada terrível da Napoli. Então acho que era obrigação do Barcelona passar. Agora,
São, primeiramente, duas equipes que vai ser muito estranho ver eles numa semifinal de Champions, né? A gente nunca ia imaginar que uma dessas duas equipes chegaria lá, mas uma das duas vai chegar, indo muito pelo chaveamento. Mas um confronto em que o Barcelona, obviamente, vai ficar com a posse querendo chegar aos poucos, e o PSG vai, meu amigo, pegou a bola, chutão no Mbappé e te vira, meu amigo. Então, e ele provavelmente vai se virar muitas vezes, né? Porque ele consegue. Então, vai ser muito equilibrado, mas para não ficar em cima do muro, eu coloco, por causa do Mbappé, 51% a 49% pro PSG. O Lincoln, o que aconteceu com o Barcelona, que desde que o Xavi anunciou que ia deixar no final da temporada, inventou de jogar bola agora, né? O Barcelona tá num processo, dá pra falar que tá um processo crescente na temporada, né? E agora chega num confronto de quartas de final de Champions League. Assim, não dá pra descartar totalmente o Barcelona nessa partida, né? Mas o que rolou com o Barcelona, será, pra começar a praticar o futebol, hein? Tá mutado? Lincoln, eu achei que ele tinha caído já, que eu não tava olhando pra ele. Não, foi mal. Eu acho que o ambiente mais leve. Acho que as coisas meio que se acertaram quando o Xavi falou que não vai mais treinar o Barcelona na próxima temporada, e no sentido do pessoal, pode ser que eles tenham falado assim, não, tá, beleza, vamos entregar o que dá, vamos jogar o que dá, e vamos fazer essa última temporada dele e o mais longe possível. Eu acho que é o melhor momento das duas equipes na temporada. Acho que o Barcelona ainda oscila em alguns jogos, cara, que não poderia oscilar. Que é o caso, por exemplo, do Barcelona e Mallorca, que a gente fez até antes do jogo de quarta-feira. Algumas mudanças, né, do Barcelona, até porque ia fazer um confronto importante contra o Napoli, mas na minha visão, ainda o Barcelona tem o seu melhor período na temporada. O PSG também. O PSG não é mais o PSG da fase de grupos, não é mais o PSG do começo da temporada. É um outro PSG, é um time muito mais pronto, é um time que você começa a entender aonde essa equipe quer chegar nos seus ataques, como é que essa equipe defende, quais são os seus princípios ali, tanto ofensiva quanto defensivamente. Então, assim, eu hoje, cara, eu vou falar, não é que eu não vejo como um confronto equilibrado, eu acho que é um confronto equilibrado, mas eu vejo o PSG com favoritismo. Eu acho que tem o Kylian Mbappé, e aí, para mim, quando eu falo que o Kylian Mbappé pode chegar a ser um Cristiano Ronaldo, ou ter o status de Cristiano Ronaldo, em bolas de ouro e tudo mais, é porque os números dele mostram isso. É um campeonato fraco, mas, cara, os números dele é absurdo, ele bate recorde atrás de recorde, e ele tem um ponto que o Thiago falou que, para mim, é o ponto mais importante. Ele é um cara decisivo. Você pode não gostar do Mbappé, você pode falar qualquer coisa dele, o extracampo, mas não pode falar que ele não é um cara decisivo. Ele é um cara decisivo tanto no PSG quanto na seleção francesa. Então, assim, até a gente faz ultimamente essas comparações dele com o Neymar. O Neymar foi muito decisivo no Santos, pouco decisivo no Barcelona e nada decisivo no PSG, tirando aquela temporada que foi a temporada da pandemia. Então, assim, por isso eu vejo uma diferença grande entre Mbappé e Neymar. E a eliminatória, principalmente o jogo de volta contra o Real Sociedad, o Kylian Mbappé, assim, ele acabou com o jogo. Então, esperar, assim, me surpreendi com o futebol da Real Sociedad, talvez porque seja uma temporada de Champions que há muito tempo a Real Sociedad não jogava, então isso pesa nos clubes, a gente sabe que clubes medianos realmente sofrem isso. E agora o Paris Saint-Germain chega na sua melhor fase, praticamente com o campeonato francês decidido, que era uma coisa que não estava no começo da temporada nem no meio, e na sua melhor fase, jogando melhor futebol. O Dembélé jogando muito bem também,
Enfim, algumas peças interessantes ali do Paris Saint-Germain jogando bem. O Hakimi e o Barcelona, eu acho que o Barcelona ele é uma grande incógnita, porque ele pode fazer um grande confronto. Por exemplo, no jogo de ida contra o Napoli, o Barcelona acabou com o primeiro tempo. O Napoli não viu a cor da bola. Era o primeiro ou segundo jogo do técnico do Napoli, que adora Calzone, né? O Francesco Calzone. E Calzone é bom. A gente não sabe qual é o melhor sabor, o sabor que ele mais gosta de Calzone? Qual? Napolitano. Napolitano. Tem que ter sempre um trocadilho do Carille, né? Mas vamos lá. Segue. O segundo tempo já não. O segundo tempo é um segundo tempo que o Napoli incomodou demais o Barcelona. O jogo de volta, eu tava fazendo o jogo do Arsenal e aí acabei não vendo na íntegra o do Barcelona, mas o que eu consegui ver do jogo foi um Barcelona muito mais confortável. Então, assim, para esse confronto ser o mais equilibrado possível, a gente vai ter que saber o que o Barcelona vai apresentar. Se vai ser um Barcelona de começo de temporada, fazendo um jogo instável, ou se vai ser o Barcelona que jogou contra o Napoli os 3 tempos ali, o primeiro de Napoli e os 2 de Barcelona. Então, é muito isso, e o PSG tem algo que o Barcelona não tem, que é um jogador muito decisivo. Então, por isso eu ainda boto o favoritismo para o lado do PSG, e por mais que o PSG vai decidir no Olympique Montjuic, né? Vai decidir em Barcelona. E uma coisa que tem do Barcelona, o Ronald Araújo, ele tá pendurado desde a fase de grupos. Ele poderia ter ficado um jogo fora, acho que foi contra o Royal Antuérpia. Não ficou. Até agora, ele talvez o marcador do Mbappé, né? O Mbappé não vai dar uma marcada. Sua voz ficou distante, Thiago. Você tava falando que o Ronald Araújo estava pendurado desde as... Melhorou. Você parou no... Eu entendi até o Real Antuérpia. Então, ele era para estar... Ele tá, na verdade, pendurado. Ele poderia ter levado um cartão para ficar contra o Royal Antuérpia fora, mas não fez. Jogou as oitavas pendurado e agora ele vai ser o principal marcador do Mbappé. E não vai jogar como lateral direito, como ele faz contra o Vinícius Júnior, porque o Mbappé não joga tão aberto assim. Mas o Ronald ele pode tomar um amarelo no primeiro jogo e tá fora do segundo, sendo que, para mim, ele é o melhor defensor, é o melhor zagueiro da equipe do Barcelona. Então pode ser um problema, ou tomar esse cartão no jogo de volta e não jogar a semifinal caso o Barcelona passe. Então é um pequeno aperitivo ver como é que ele vai enfrentar o Mbappé, que é muito difícil. É mais difícil, inclusive, do que marcar o próprio Vinícius Júnior. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo. E falando sobre aquele 6-1, apesar de eu não gostar do Barcelona e tudo mais, foi um dos jogos que eu mais fiquei arrepiado na minha vida assistindo, que foi um absurdo. E a musiquinha do Futparódias também é absurda, né? Aquela musiquinha, não sei cantar até hoje ainda na minha cabeça, aquela então, paródia que a gente ver. Não. Vamos seguir, vamos para a próxima, segura o confronto. Pablo, qual é a música? Não. Só falar aquele 6-1, eu não lembro de ter... Eu não assisti aquele jogo... Não, eu assisti chegando em casa. Acho que eu tava... eu não lembro direito com a situação, mas eu lembro que eu vi o último gol e realmente foi absurdo. E só pra falar, tem uma questão, né? O Lincoln falou, o Neymar não foi... Assim, eu nunca mais na minha vida eu defendo o Neymar, pra deixar muito claro, tá? Mas só vou defender nesse momento, porque esse jogo foi, eu acho que fez o Neymar querer sair do Barcelona. Porque o Neymar... Esse jogo o Neymar destruiu. Ele decidiu, ele destrói o jogo inteiro. Só que todas as capas do jornal de Barcelona, o que faz? Coloca a cara do Messi na capa, e eu acho que ali mexeu com o orgulho do Neymar. E a chavinha, tá? Foi a virada da chave. Foi naquele jogo do PSG e Barcelona, porque o Neymar ele acaba com o jogo. Ele resolve praticamente o passe pro gol do Sérgio Roberto é uma falta que o Neymar cobra. Só que aí o Messi vai pra torcida, vai pra galera, faz aquela foto bonita e ele que vai estampa todas as capas. Ele faz um gol de falta e um gol de pênalti também, né? Sim. Ele faz justamente o pênalti do Suárez, que é ali que o Suárez cava aquele pênalti, é o Neymar que bate. Não, eu concordo total com vocês. Eu acho que aquele jogo é muito o que o Neymar jogou, que realmente ele acabou com o jogo, e muito o que o Unai Emery deixou de fazer com o PSG, né? Porque você ter uma eliminatória 4-0 e tomar um 6-1, por mais que seja fora de casa, não tem como, né? Então, assim, tem muito disso. Eu acho que teve, né? Eu acho que até na série do Neymar tem essa parte aí.
do que ele ficou indignado e tudo mais. Só que assim, acho que aí a imprensa foi mal, embora, cara, não tem nem comparação Messi e Neymar. Sim. Agora, assim, o Neymar, por mais que ele tenha feito uma temporada interessante, naquela temporada que ele faz o gol na final contra a Juventus, o 3-1, não lembro se é 14-15, eu acho que é 14-15 a temporada. Que para mim, aquele ano, o melhor do mundo foi o Iniesta, que o Iniesta acabou com a temporada, jogou demais. Eu acho que, principalmente aqui, quando se botava muito ponto de interrogação no Neymar, todo mundo utilizava esse jogo. Não, porque no jogo contra o PSG, tá, mas é um jogo. Então, assim, por mais que ele fez chover naquele jogo, e aqui não se discute a qualidade técnica do Neymar. O Neymar é um jogador acima da média. Eu vejo, fazendo paralelos entre esportes, eu faço a comparação do Neymar com o Verstappen. O Verstappen é um cara acima da média. É óbvio. O que ele faz, por mais que ele tenha o melhor carro, ele é um cara acima da média. Mas, assim, não me venha comparar com caras como... para mim, não há nem comparação entre o Neymar e o Mbappé. Muito menos Messi, Cristiano Ronaldo e esses caras de primeira prateleira. Não há comparação. Mas o pai, mas o filho, mas o Espírito Santo, não. A carreira dele. Entendeu? Então, o cara não é menino desde muito cedo. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, criou-se uma expectativa em cima do Neymar por causa desse jogo, que, mais uma vez eu falo, ele fez chover. Mas é preciso muito mais do que isso. E sim, foi errada a imprensa espanhola de ter estampado o Messi na capa, embora o Messi não tenha feito um mau jogo. Mas quem merecia ser a capa daquele jogo era o Neymar, é fato. Agora, você quer ser o melhor do mundo, quer ser um próximo Cristiano Ronaldo e Messi, não é que você vai ficar à sombra desses caras. Você tem a melhor posição para ser o próximo sucessor, se você tem um Messi do lado. Tanto é que quando ele foi para chamar a responsabilidade no Paris Saint-Germain, onde o time, a gente não pode esquecer que a chave do Paris Saint-Germain, ela antes de ser dada para o Mbappé, ela foi dada para o Neymar. Quem não atendeu as expectativas no PSG foi o próprio Neymar. Então, assim né? Tem esses pontos, né? E se ele quer ser o melhor, ele não vai para uma liga francesa, né? Ele poderia ir para um time de Premier League, alguma coisa assim. Ou até virar a casaca e ir para o Real Madrid, sei lá. Mas ele ia virar... Ele já é odiado lá, né? Mas ele não vai para o PSG. Na minha opinião, é errado ele ter saído, mas é mais errado ainda ele ter ido para o PSG. Eu acho, o assunto não é Neymar, né? A gente acabou entrando nesse assunto. Mas eu acho que eu tenho, só para essa coisa de ele ter ido para a Premier League, eu poderia ir para a Premier League, eu tenho um pensamento que aí eu acho que muita gente não vai concordar, mas eu vejo isso. Eu acho que o Neymar não jogaria na Premier League. Os jogos que o Neymar fez contra a City, por exemplo, e todos os jogos que ele fez contra ingleses, mas eu lembro, é muito emblemático os jogos contra o City. Cara, ele não conseguia jogar. E ele caiu a todo momento. Barcelona e City, ele caía a todo momento, a torcida xingando, todo um clima hostil quanto a ele por causa do estilo de jogo dele. Então, eu acho, na minha opinião, que por mais que toda a técnica dele, isso aí, mais uma vez, é indiscutível, ele não conseguiria jogar na Premier League. E um outro detalhe, um parênteses, pra gente encerrar, porque acabou entrando no assunto do Neymar, mas pra gente poder seguir, a Premier League não é um lugar onde se tem melhores do mundo, né? É curioso isso, a Premier League tem o times e não melhor time e tudo, só que não é reconhecido isso. A gente teve o caso do Messi, ou do Haaland perdendo. Quantos melhores do mundo a gente teve jogavam na Premier League? O próprio Cristiano Ronaldo, né? Nos anos de United, eu acho que ele foi uma vez só, uma ou duas. Foi uma vez, depois ele... Porque não é... A FIFA ali tem um negócio com a Premier League, aí os caras também... Enfim... Só fazendo um outro parênteses para a gente poder seguir. Dois, né? Primeiro, eu fui pegar aqui a escalação. Cara, eu acho que vale um vídeo só sobre esse Barcelona e PSG, porque é o começo da derrocada do Barcelona, é a virada de chave do Neymar, e, cara, o elenco, você pega aqui, o elenco das duas equipes é impressionante. Eu acho esse elenco de hoje, esse elenco desse 6-1 dos dois times, é melhor que o time que tem hoje, viu?
Pra mim, principalmente a equipe do PSG, porque tinha um time melhor estruturado. Maria, se eu não me engano, Cavani. Era Trapp, Marquinhos e Thiago Silva na defesa, Munier e Kurosawa na lateral direita e esquerda. No meio era Lucas Verratti, Rabiot, Matuidi, Draxler e o Cavani. O time desse PSG é melhor do que o time de hoje, viu? Porque o time de hoje, pra mim, só tem o Dembélé tá jogando bem, mas só tem o Mbappé. E claro, o PSG, o Barcelona ainda era aquele Barcelona com resquícios do... Nessa temporada, o Neymar tem mais gols pelo PSG do que o Dembélé. Tem 2 gols e o Dembélé tem 1. Eu acho que é bem interessante. O meu segundo parênteses é o seguinte, que a gente começou a falar do melhor do mundo. Quem fez o sorteio da Champions League, o jogador que foi chamado para fazer o sorteio foi o Obi Mikel, que era do Chelsea. Ele faz parte dos votantes do melhor do mundo. Ele foi o cara que falou que só votou no Messi para melhor do mundo porque o Messi ganhou a Copa do Mundo. E por causa da Copa América, que foi 2021. Tem um vídeo dele falando, e aí quando o repórter, o jornalista questionou, mas no regulamento fala que a Copa do Mundo não conta, ele se enrola e sai, ele fala, a entrevista acabou e vai embora. Então, só fazer esse parênteses, porque eu lembrei que eu tava assistindo o sorteio e eu vi que isso aconteceu. Vamos seguir aqui agora para... Eu acho que eu vou pular esse jogo, vou falar do próximo, depois a gente volta nesse, tá? Vamos falar agora de Arsenal e Bayern de Munique, que é um jogo, cara, muito interessante. Esse, eu duvido algum de vocês falar quem é o favorito, porque o Arsenal veio de uma boa temporada, tá na Premier League, tá tentando disputar ali, tá? É o líder hoje da competição. Só vai ter um tempo de descanso, diferente das outras equipes que estão disputando, só vai voltar a jogar pós-data FIFA. E a gente tem o Bayern de Munique numa situação que tá oscilando muito, tá bem irregular na temporada, e com o antitítulo que é o Harry Kane. Esse confronto, Thiago, é um pouco mais complicado de se analisar e se falar de um favorito, né? Cara, é muito complicado, né? A gente acha que a gente, no Atlético e no PSG, a gente conseguiu puxar um lado um pouco de favoritismo para os dois. Nesse é bem difícil, porque a gente tem, apesar de ter um Arsenal que é líder, jogando muita bola na Premier League, e de um Bayern de Munique que vem fazendo uma temporada muito ruim dentro do padrão Bayern de Munique de ser, são equipes que, não dá para te imaginar que vai ser fácil para o Arsenal, por exemplo, ainda mais que o Arsenal dentro de uma Champions League não é tão grande quanto, né? O Bayern de Munique, nas últimas vezes, eliminou, né? As últimas vezes que jogou contra o Arsenal, eliminou fácil. A última, que foi em 2016 ou 2017, agora eu não lembro, mas foi 10-2 do agregado, 2-5-1 da equipe do Bayern de Munique em cima do Arsenal. Então, é o colossal Bayern de Munique contra um Arsenal que é grande só na Inglaterra. Mas vendo o que pode acontecer nesse jogo, eu ainda acho que vai dar Arsenal. Porque é um jeito, é uma tática que as duas equipes têm, que o Bayern de Munique ele vai bem contra equipes que ele ataca e não é atacado, porque ele tem uma defesa muito frágil nessa temporada. E já o Arsenal é uma equipe que tem um ataque absurdo, né? A gente tá vendo o que eles estão fazendo na Premier League agora. Então eu acho que não é estranho ouvir isso, mas eu acho que o Porto seria mais difícil para o Arsenal que o próprio Bayern de Munique, por causa do estilo de jogo. E eu acho que vai dar Arsenal. Eu vou colocar ali uns 52-48, mas talvez o fator decidir lá, né? O Arsenal tem que fazer o seu jogo já no jogo de ida, no Emirates, porque quando for para lá o Bayern de Munique joga bem dentro de casa, então tem que ir com pelo menos 2 gols de vantagem pro Emirates. Mas mesmo assim, é como você falou, é muito equilibrado mais uma vez, é o que a gente vai falar todos os jogos, é muito equilibrado, principalmente o próximo jogo que a gente vai falar, mas eu acho que o Arsenal é favorito pelo seu estilo de jogo. É uma equipe que ataca muito bem, rotaciona muito bem pelo meio de campo até chegar no ataque, tem jogadores incríveis como o Odegaard e o Saka. Falta, sim, o nome de referência. Eu acho que o Jesus, apesar de não ser esse cara, ele vai estar melhor fisicamente para esse confronto, então tende a ser melhor do que o próprio Havertz. E tem um Trossard para segundo tempo. O Martinelli, acho que não sei, provavelmente volta, né, pro confronto de quartas, mas pelo estilo de jogo eu coloco esse um pouquinho só de favoritismo pro Arsenal. Mas, obviamente, que se o Bayern de Munique passar não vai me surpreender nem um pouco, porque o equilíbrio é o nome de mais um jogo da quarta de final. O Lincoln, pegando os dois elencos, né? O Bayern de Munique é um pouco mais fácil, e aí eu tô entrando para você tentar achar uma comparação. Tô perguntando para você tentar achar uma comparação e até analisar como tá sendo a temporada dele, mas quais
peças das duas equipes podem desequilibrar esse confronto favorável um para cada lado, né? Claro que no Bayern de Munique, provavelmente, eu tô falando isso porque provavelmente você vai falar do Harry Kane, né? Mas olhando o Borussia, o Arsenal, quem que ele pode ser o cara que desequilibra também? O Kai Havertz, não tô brincando. Assim, ó. Cara, o Arsenal realmente é complicado de você pensar num nome. Eu acho que, de repente, o Saka pode ser um jogador de... Mas você vê, você pode falar muito mal nas oitavas, né, Lincoln? Tipo, por mais que assim, ele faz uma temporada boa, tu não tem aquele jogador emblemático. Ou, pra mim, o cara que tá jogando mais bola do Arsenal, e um dos principais jogadores para mim da temporada, que é o Odegaard. Eu acho que o Odegaard tá jogando muita bola. Então, assim, muito desse Arsenal ser o que tá fazendo é por causa do Odegaard. Muito de conseguir levar esse jogo, que o Arsenal não fez um bom jogo contra o Porto, de conseguir arrastar essa eliminatória até os pênaltis, foi por causa do Odegaard. O passe que ele dá pro Trossard ali é fantástico, assim. Mas, cara, e pelo lado do Bayern de Munique, pra mim é o Harry Kane. Sinceramente, eu não vejo nem o Musiala que faz ele faz uma temporada inconstante. É muito bom jogador, tecnicamente muito bom. Agora, o cara ainda que entrega demais ali no Bayern é o Harry Kane e talvez o Thomas Müller. Então, assim, eu vou um pouco na contramão do que vocês falaram. Para mim, eu acho que o Arsenal é bem favorito contra o Bayern de Munique. E bem favorito, que eu quero dizer, é 55-45. Eu acho que o Arsenal ele tem 2 poréns para essa eliminatória. O primeiro é jogar contra um Bayern mais acostumado a vencer jogos grandes e passar na Champions League, né? Já foi campeão da Champions League, isso aí o Arsenal não tem. Isso é um fator que eu acho que quando você tem uma equipe tão ajeitada quanto o Arsenal, fica mais escanteio. Como é muito aquele confronto, né? Real Madrid-City que a gente vai falar, mas o Real Madrid, e a gente viu o que o City fez na temporada passada. Então, a camisa ela tem o seu porém? Tem. Mas em alguns momentos ela não é tão pesada assim ou não vai fazer tanto barulho quanto a gente às vezes quer impor. E tem um outro fator que é para mim a teimosia do Arteta com o Kai Havertz. Cara, Nossa senhora. O Kai Havertz, eu juro, eu não era assim tão crítico dele quanto o Thiago, quanto o Pedro, mas depois do jogo contra o Porto, assim, é impossível. Primeiro que o Arteta ele não fez mudança até o final do segundo tempo. Ele só esperou, fez mudança. Pode falar, Pedro. Não, eu ia falar. Você vai falar exatamente o que eu ia falar, porque ele só vai mudar na prorrogação, no finalzinho ali, né? Isso, ele faz uma mudança, se eu não me engano, no final do segundo tempo, mas bem no finalzinho, e aí na prorrogação. E, tipo, ele não tira o Kai Havertz. O Kai Havertz não tava fazendo um bom jogo, tecnicamente horrível, ele tava exausto, tanto é que ele dá um pique ali no meio do primeiro tempo aquela cara de sofrimento é dele mesmo, tá? Não é cansaço. Não, mas assim, ele dá um pique, ele sente cãibra, cara. Ele fica jogado no chão com cãibra. E o Arteta não tirou, ele tinha a possibilidade de tirar o Kai Havertz. Então, tipo assim, eu acho que essa teimosia do Arteta com o Kai Havertz e, entre aspas, o peso da camisa do Bayern de decidir em casa é que pode tirar o Arsenal. Se a gente botar o jogo em si, eu tenho uma ideia diferente do que o pessoal tem dos Arsenal de outras temporadas. O Arsenal dessa temporada não é o tal pipoqueiro. O Arsenal dessa temporada ele faz coisas que mostra pra gente que é um Arsenal em outro level. A chegada do Rice é muito isso. É um Arsenal que ganha jogos contra equipes que ele não ganhava, que faz jogos que ele não fazia, que vence partidas no aperto, naquele sofrimento, mas vence coisa que ele não fazia também até essa temporada. Então, eu vejo um 55-45 para o Arsenal contra um Bayern de Munique que, cara, infelizmente, por causa do Harry Kane, eu gosto demais do Harry Kane, não vai conquistar nenhuma taça essa temporada.
Cravou, hein? Eu só quero falar rapidinho do Kai Havertz, cara. Me incomoda essa insistência do Arteta, cara. Você vai olhando. Tem hora que você. Que é meio. Porque tem aquelas alterações previsíveis, né? Você olha e fala: não, beleza, nesse momento ele vai tirar o Kai Havertz e vai colocar o Gabriel Jesus ali pra jogar de centroavante. Não, ele mantém o Kai Havertz. E não é que o Kai Havertz faz uma baita de um. Ele funciona ali, talvez ele não marque gol, mas ele funciona ali ajudando na defesa ou na armação de jogada. Não, a bola bate muitas vezes no Kai Havertz e morre a jogada ali no que tá com ele. E me incomoda muito essa insistência nesse cara. Meu Deus, não tem, né? A menos que o Arteta esteja vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, ou o Kai Havertz encontrou algo para chantagear o Arteta, cara, não existe o menor sentido do cara continuar com titular, cara. Eu não vejo por que o Kai Havertz é o titular dessa equipe. Já tem o Gabriel Jesus de volta. Usa o Kai Havertz ali. Sei lá, o Kai Havertz não tem nem posição, né? Todo Central Europa, que a gente fala do Arsenal, a gente fala isso. O Kai Havertz não tem nem posição direito. Uma hora meio campista, uma hora atacante, uma hora lateral direito. Jesus, essa insistência. O melhor pra ele é na ponta, né? Na ponta do banco. É, ele ali... ele aquecendo o banco ali do Emirates, cara, porque não tem outro sentido. O Arsenal joga no Emirates. Só um parênteses, eu tô olhando aqui no GE as coisas. Eu acho sensacional que o GE não coloca o name rights das equipes, né? Porque aqui tá Arsenal Stadium. É o Emirates Stadium. Vai jogar contra o Bayern de Munique no dia 9 do 4, numa terça-feira, às 5 horas. E no Allianz Arena, que aqui tá Arena de Munique, o Bayern de Munique enfrenta o Arsenal numa quarta-feira, dia 17, às 5 da tarde também, esse confronto. Chegamos ao confronto... É às 4? Oi? Acho que é às 4 da tarde, né? E aqui pelo menos tá falando às 5. Todos os jogos 5 horas da lembra tarde. que o Rian colocou no grupo que seria mudado... Mas tomara por causa do... Mas eu acho que faz sentido. Isso, horário de verão. Exato. Vamos ver. Não sei exatamente. Depois a gente volta para confirmar essas informações. Vamos para o último jogo das quartas de final, que é este daqui, que minha Nossa Senhora... Esse jogo não ser final de Champions League, para mim, é bizarro. Ô, Manchester City... Oi. Só te cortando rapidinho por causa do horário. No Google, tá às 16 horas, tá? Então, acho que comeram bola aí no GE. Então, vamos a 16 mesmo. Chegamos a esse confronto Manchester City e Real Madrid. Real, que é a terceira vez seguida, né, que eles vão se enfrentar. 2 vezes não foi na semi, agora nas quartas. E, Thiago, é a final antecipada, né? Não tem como. Cara, é a final antecipada. Eu e o Lincoln quase que a gente tá querendo até fazer um jogo clubista entre nós dois aqui, que ele é fã do Guardiola e eu do Real Madrid. Mas, cara, é um jogo muito, muito absurdo para ter já nas quartas. São as duas melhores equipes da Europa. A gente pode até falar da temporada do Bayer Leverkusen, mas a gente sabe que se pega um time desse, é muito provável que eles vão vencer. Porque o Real Madrid, de um lado, joga muito bem, tem várias peças para decidir, e é o Real Madrid, né? Sempre que a gente fala de Real Madrid, muitas vezes a gente pode dizer que a camisa não pesa, mas quando se trata de Real Madrid, pesa. E o City é o melhor, tem o melhor técnico do mundo e talvez o melhor da história, e tem um time que já está padronizado 100%, já sabe o que fazer. E eu acho que não pode ficar no 50-50, né? Então eu vou colocar 51% pro City. Eu acho ainda que pode dar Real Madrid, mas sendo bem sincero, o City é um pouquinho favorito por tudo que joga e por decidir em casa. Acho que se fosse decidido no Bernabéu, eu mudaria esse 51 pro Real Madrid, mas vou dar essa moral aí pro time do Pep Guardiola. Porém, tem tudo para ser mais um grande jogo. A gente tem que aproveitar muito os dois jogos, não só pensar quem vai passar ou não, porque a gente sabe que a final é antecipada, como você bem disse. Então a gente tem que, cara, desfrutar de um jogo desse, porque é o melhor momento da temporada, quando essas equipes se enfrentam. Espero que seja jogos abertos, apesar do City não gostar muito. O Real Madrid gosta, mas se o City não gosta muito, eu espero que seja viradas, independente. Obviamente, eu quero que o Real Madrid se classifique, mas acima de tudo, eu quero que seja um grande jogo. Se for virada, não importa de qual lado. Mas falando do que pode acontecer, eu acho que serão dois jogos que o City vai, obviamente, ter todo jogo do City é aquela posse de bola e tudo mais, só que o Real Madrid tentando achar espaços. Vamos ver se o Real Madrid vai encontrar os espaços que precisa.
porque o City gosta de jogar, né, com os 3 zagueiros e um dos laterais virando esse volante, tem que saber que vai ter o Vini solto na ponta, e isso pode ser uma válvula de escape. Então eu acho que o Walker vai jogar de novo, né, não vai ser o zagueiro sem o Walker vai ser titular nesse jogo, porque ele foi um dos que pelo menos conseguiu parar ou dar um pouco mais de dificuldade para o Vini nesses últimos anos, né? O Ronald Araújo e o Walker são esses caras que pelo menos conseguem bater de frente com o brasileiro. E o Real Madrid explorando muito essa velocidade do Vini e explorando o estrelismo o estrelismo no bom sentido, né? Do oportunismo do Bellingham, que deu uma caidinha nesses últimos jogos, que é normal. Vamos ver se ele vai voltar a aparecer agora na Champions League, mas vai ser sensacional. É só isso que eu espero, vai ser 2 jogos maravilhosos pra gente assistir. O Lincoln e esse jogo ele tem uma diferença dos outros 2, que dessa vez não tem o peso do Manchester City não ter Champions League. O Manchester City exorcizou esse fantasma, tem Champions, vai pegar o Real Madrid, que eu até concordo um pouco com o Thiago, que eu acho o City um pouco à frente do Real na questão estrutural do time, da forma como joga. Eu acho o Real Madrid bom ali por peças individuais, não no contexto geral. Mas ainda assim é o atual campeão contra o maior campeão de Champions League, né? É um jogo muito complicado, assim, é um jogo complicado que eu digo para ambas as equipes, né? Nem para City, nem para Real. É um jogo tranquilo, confortável. Eu acho que esse peso realmente psicológico, e eu acho que teve muito isso na final do City, o ano passado contra a Inter, e por isso que a gente não viu um City tão solto. Enfim, quando terminou o jogo, parecia que eles estavam lavando a alma, né, de ter conseguido, enfim, a Champions League. Mas assim, cara, qualquer time que jogue hoje contra o City, o City vai ser muito favorito. Muito. Eu acho que o Real Madrid eu coloco menos por ser o Real Madrid. Então, por isso que eu boto 55-45. Mas, contra o Copenhague, para mim era 99-1. No, tipo, um Bayern ou Arsenal, que deve ser o próximo confronto, para mim vai ser 60-40, se o City passar, claro, do Real. Porque, assim, se o City fizer o jogo dele, conseguir encaixar o seu jogo, conseguir pressionar o Real Madrid, eu acho que o Walker também, tô com o Thiago, eu acho que ele deve jogar como titular. Muito por quê? Porque o Walker é um dos jogadores mais velocistas hoje. Então, para bater de frente com a velocidade que é bastante explorada do Vinícius Júnior, na minha visão, o Pep Guardiola vai utilizar, sim, esse embate, esse 1-1 ali do Walker com o Vinícius Júnior. Agora sim, cara, o City, além de ser uma engrenagem praticamente perfeita, de já estar há muito tempo jogando junto, já está nessa estrutura há um tempo, ele ainda tem jogadores muito decisivos. Né? Você tem o Haaland, você tem o De Bruyne, você tem o próprio Bernardo Silva, você tem o Rodri, que para mim é o melhor jogador do mundo hoje. Então, assim, cara, é um time praticamente perfeito. É óbvio que você está jogando contra o Real Madrid e ainda decide em casa, né? Ainda tem esse porém. Então, talvez o jogo do Bernabéu vai dizer muito o que a gente pode esperar de um segundo jogo. Mas, no caso, por exemplo, de um empate, eu vejo o City bem próximo, até porque, assim, o Real Madrid ele perdeu peças importantes que tinha no passado. O caso do Benzema, por exemplo. A gente não pode esquecer que os confrontos ficaram muito em aberto contra o Real Madrid, muito por conta do Benzema. O Benzema, principalmente aquela virada do Rodrigo, só foi possível pelo jogo do Benzema no Etihad. Além daquela jogada do Vinícius Júnior contra o Fernandinho. Então, assim, eu vejo o City bem favorito. Inclusive, bem favorito para ganhar a Champions. Agora, sim, é um Real Madrid que não dá para descartar e que pode passar. E, além disso, eu acho que as peças principais do Real Madrid... Eu acho que o Vinícius Júnior melhorou bastante na temporada. Hoje ele faz uma temporada melhor que o seu começo. O Bellingham oscila, o que é normal. Mas eu acho que o Real Madrid depende muito dessas duas peças. Entendeu? Não vejo o Real Madrid... a gente fala muito da temporada do Carlo Ancelotti. Acho a temporada dele fantástica por ter conseguido reinventar o Real Madrid, principalmente
na La Liga, porque na Champions o Real Madrid foi mal demais contra o Leipzig, até mesmo em casa. O Leipzig perdeu muito gol, mas muito gol. A gente nem pode falar que o Real Madrid passou assim tão merecido. Foi merecido porque passou, fez o que tinha que fazer e tudo mais. Mas o Leipzig não teve competência para fazer os seus gols. Só fez o gol quando o Real Madrid conseguiu abrir o placar. Mas o que é uma coisa que contra o City, se houver essas brechas, muito provavelmente você tendo um Haaland, você tendo um Foden, você consegue, muito provavelmente os caras não vão perder. Então eu acho que vai muito de encontro a isso. Por isso que eu sei que o pessoal tem muito medo de apostar contra o Real Madrid. E é natural que tenha. Mas eu acho que contra um City é muito... Talvez se fosse outros confrontos eu até botaria o Real Madrid à frente. Mas contra o City, eu vejo o City bem à frente. E não é por causa só de gostar do Pep Guardiola. É porque eu vejo isso e eu acho que o City fez aquilo que a gente esperava nas oitavas, enquanto o Real Madrid não fez. É bem complicado. Vai ser um jogo interessante, no final das contas. Acho que são dois confrontos muito interessantes. Eu vejo o City um pouco à frente, mesmo... É meio bizarro falar isso. O Haaland não tá tão bem nessa temporada, mesmo com 16 gols na Premier League. Mas não é aquela temporada arrasadora que foi na temporada passada. Tem 6 na Champions League. Mas eu vejo ali o City levemente à frente pela estrutura das equipes. Aí eu vou fazer uma outra pergunta sobre esse jogo, mas eu vou voltar lá para nossa telinha, onde tem os confrontos aqui das quartas. Dá para falar, e aí eu vou abrir para quem quiser falar primeiro, tá? Que o campeão sai desse confronto de City contra Real Madrid? Sai. Pra mim sai também. Sai, e mesmo o futebol não sendo uma ciência exata, pode acontecer qualquer coisa, o normal seria um desses dois times ganhar. Falando rapidinho, o City, se passar, pega, na minha opinião, o Arsenal, e apesar de ser um jogo... Aí vai ser muito legal, né? Ver como é que vai ser a diferença do que eles jogam numa Premier League do que eles jogam numa Champions League. Mas mesmo assim, eu acho favorito. Do outro lado da chave, não importa quem passa, eu acho que chegando o Real Madrid e City na final, vai ser eles do favorito. Então, tem tudo para serem campeões, ainda mais que se o Bayern de Munique passar, apesar de ser uma equipe que é mais acostumada com a Champions League, o Real Madrid está acostumado a bater no Bayern de Munique quando se fala em Champions League. Então, e nem se fala em Atlético de Madrid, né? Pelo amor de Deus, o que o Real Madrid tá batendo no Atlético de Madrid nos últimos anos aí, principalmente dentro da Champions, é paternidade. Mas eu não vou mentir. O que eu quero que aconteça é um El Clássico na final. Seria muito da hora de assistir, mesmo o Barcelona estando mal das pernas. Eu acho que seria legal. Mas o fato é que, na minha opinião, não sei se vai ser essa pergunta tua também, Pedro, vai perguntar pra gente quem vai chegar na final ou não. Pode ser, a gente pergunta também, não estava no roteiro, mas segue. Eu vou de Manchester City e Paris Saint-Germain na final. Aquela final que os Enzos vão amar. Nossa, é a final de FIFA, né? A galera pega para poder jogar. Ô Lincoln, cara, aí vai ser uma pergunta que vai complementar o que eu acabei de falar, e se você quiser dar seu palpite também. O lado esquerdo da chave, né, Atlético de Madrid, Borussia, PSG e Barcelona, são franco-atiradores contra o lado direito, né? O lado direito ele é bem mais forte, né? Eu acho que o City, para mim, como eu falei anteriormente, é o grande favorito a vencer a Champions. Acho que vai vencer. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no City como vencedor, como bicampeonato. Acredito também na final, como o Thiago, de PSG e City. Talvez aí uma segunda final Atlético e City, que também seria muito legal. Eu acho que seria muito legal, até pelo confronto que foi entre City e Atlético, né? Foi a primeira vez que eu vi não vou dizer que foi um parque de bus do Guardiola, porque não foi também sentar com a bunda lá, mas foi um City muito mais defensivo no jogo final ali o City não joga aquele jogo contra o Atlético de Madrid, ele é empurrado no campo de defesa ali. Então, foi a primeira vez que eu vi uma equipe encurralada assim do Guardiola, mas então seria bem interessante ver uma final dessas duas equipes com um jogo só, né? Um jogo decisivo, mas eu ainda acredito que vai ser PSG e Manchester City. Agora sim, cara, eu falei, né, que sai o vencedor da Champions, do confronto City e Real. Cara,
Eu sei que vai soar meio estranho, mas eu não sei se o Arsenal não aprontaria para cima do Real Madrid. Eu sei que é um Real Madrid, né, que tem toda a mística do Real Madrid e tal, mas eu vejo ainda a equipe do Arsenal mais pronta que a equipe do Real. Tem menos jogadores decisivos, é fato. Porque o Real Madrid tem 2 jogadores decisivos que são principalmente o Bellingham, né? Mas é o Bellingham e o Vinícius Júnior nesse momento da temporada. Agora, cara, em termos de equipe, não sei, cara, se o Arsenal não encresparia, mas eu acho que vai passar City do confronto, então, para mim, vai ser o City bicampeão aí da Champions. Eita, então a gente tem Atlético de Madrid, Borussia, PSG, Barcelona, City, Real, Arsenal e Bayern de Munique. Cara, minha final, a gente tem várias combinações que seriam bem interessantes. A gente poderia ter um Atlético de Madrid e Real Madrid, e aí eu adoraria o Vini metendo 3 gols no Atlético de Madrid ali, atropelando eles. A gente pode ter um Borussia e Bayern de Munique, numa temporada que nenhum dos dois times estão jogando basicamente nada, mas seria interessante por ser esse clássico alemão. E já teve esse clássico, né? Já teve Foi bem esse ruim a final, mas já teve. 2013 ali. A gente poderia ter PS. Foi um Wembley? Foi em Wembley. Olha que coincidência. Não sei se foi 2 ou 3-0 pro Bayern, mas eu lembro muito do gol do Robin, dele driblando o goleiro do Borussia. Era o Klopp ainda, né? Klopp e Guardiola, não era? Klopp e Guardiola. Não era? O Jupp Heynckes. Ah, tá. Foi a temporada anterior do Guardiola chegando no Bayern. A gente pode ter Paris Saint-Germain e Real Madrid, que também seria interessante, porque seria o atual time do Mbappé enfrentando o futuro time do Mbappé, e aí esse confronto ali, o Mbappé enfim dando uma Champions em cima do Real Madrid, saindo do PSG indo pro Real Madrid, seria uma coisa interessante. Estilo Mourinho, né, Pedro? O Mourinho ganhou com a Inter e foi pro Real. Um é o clássico, né, Barcelona e Real Madrid, também seria bem interessante. E tem um outro confronto que seria bem interessante de acontecer, porque já foi final de Champions League, se eu não me engano, Parque dos Príncipes esse jogo, que foi o gol que o único gol do Belete com a camisa do Barcelona foi na final da Champions, Barcelona e Arsenal, que seria um confronto que seria bem interessante, porque seria um confronto 2 abertos, 2 times que não teriam um favoritismo muito grande, mas seria bem interessante ver essa partida de novo. Então, é isso, né, rapaziada? Acho que a gente passou por tudo que a gente pôde passar nessa Champions League. Serão confrontos interessantes, jogos que você irá acompanhar aqui na RW Sports 360 e a gente destrinchou da forma como foi. Diga lá, Thiago. E Bayern de Munique e Atlético de Madrid já foram final de Champions também, em 73, 74. Eu tinha isso na cabeça, só conferir para não errar o ano, foi esse ano. E o Bayern não quis jogar o Mundial e o Atlético jogou e ganhou, acho que foi do Cruzeiro, se eu não me engano. Mas ganhou o Mundial. Então, não lembro de quem foi direito, mas o Atlético de Madrid é campeão mundial sem ter Champions League. Exatamente, que nem tem time que é bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial com uma Libertadores. Deixa eu tentar pegar aqui o Intercontinental de 74. Acho que não ouvi, eu falei meio rápido aqui, meio baixo. Foi contra o Independiente da Argentina, o Rei de Copas, que foi contra o Atlético de Madrid. Foi 2 jogos, né? O jogo de ida, o Independente ganhou de 1-0, o jogo de volta, o Atlético de Madrid ganhou por 2-0. Lembrando que a gente tem questões, por exemplo, a Juventus, né, pelo que aconteceu, eu sei exatamente que jogo, mas a Juventus se classificou para o Mundial de 2025 por causa de algum jogo dessa Champions League. Pode acontecer mais classificações, acho que tem mais uma classificação que pode acontecer por causa desse jogo de quartas de final para esse Super Mundial do ano que vem. Vamos encaminhando aqui para o final. Foi legal aqui o nosso tempo batendo papo. Lincoln Cruz, obrigado pela sua participação, meu parceiro. Até a próxima. Valeu, Pedro. Valeu, Thiago. Enfim, o campeão voltou. Estamos de volta aí para sua telinha. A coisa mais linda que tem nesse YouTube é o Central Europa, então permaneça com a gente. Muito obrigado. Não esqueça de deixar a sua inscrição, seu like, seu comentário. Cornete bastante, principalmente o Thiago Becker, né? Me deixe fora dessa. Seja um hater de Thiago Becker se quiser, não meu nem do Pedro. Faça como o Cris de Lima, seja hater do Thiago Becker. Exatamente. Mas deu audiência. Não, tô brincando. O Thiago Becker sabe que parceiro demais. Pedro, também. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até mais.
Thiago Becker, o perigote das mulheres, obrigado aí pela participação no Central Europa de hoje, parceiro. Valeu, Pedro, valeu, Lincoln, e valeu a quem tiver assistido, né? Quem chegou até aqui, começar a falar assim agora que é vídeo, quem chegou até aqui, dá um like. Mas, grande programa. Imagina o Mbappé, final de Champions. Também, dá o like. O Mbappé contra o Real Madrid, final de Champions. Aí no final do jogo ele faz um gol contra, tira a camisa do Real Madrid por baixo e diz: eu cheguei. E mete o título, mete a comemoração do Cristiano Ronaldo ainda. Mas. O Thiago sonha demais, né? Meu Deus do céu. Não, eu sou um pouco iludido. Mas seria legal no final que o PSG ganhe do Real Madrid na final. Não legal pra mim, né? Mas legal pro futebol. O Mbappé sai com o título, próxima temporada dentro do Real Madrid, mas acho que a torcida não ia gostar muito. Mas, enfim, grandes confrontos vêm por aí, grandes competições. Vou dar meu máximo aqui para estar presente pelo menos uma transmissão por semana e provavelmente com o Lincoln ainda de comentarista, dar aquela puxadinha, chegar lá no ouvidinho do Cris Avila, assim, ó, bota a gente num joguinho aí junto, um Manchester City Real Madrid, né, tentar tocar no coração do Cris para colocar a gente junto, mas enfim, a RW vai estar transmitindo todos os jogos e espero estar por lá também, mas o programa de hoje foi muito bom, 1h15, recorde de a gente falando pouco aqui, ou não tão pouco assim, mas até a próxima. Exatamente, eu também agradeço se você conseguiu chegar até aqui, muito obrigado, deixa o like, compartilhe, comenta aqui embaixo, deixa também sua corneta se por alguma coisa que a gente falou você não curtiu, e também se inscreva no canal se você está chegando agora por esse vídeo, beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou, valeu, falou, até a próxima!